Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai conversar da tireoide. Bom, não sei vocês, mas eu tô derretendo nesse calorão. Não que eu esteja reclamando, mas cá entre nós eu prefiro o frio. Não sei vocês, o que vocês preferem? Vocês preferem frio ou calor? Tem muita gente que reclama, ai, no frio é ruim, eu prefiro o calor. Eu derreto, eu me desfaço assim. Então eu prefiro muito mais o frio, porque você bota uma roupa quentinha e tá tudo ok. No calor nada resolve. Mas tem aquela história, a gente reclama de tudo, reclama do calor, reclama do frio. E quem tem problema de tireoide sofre mais com isso? Sim, quem tem a tireoide não muito bem regulada tem essa termorregulação também alterada. A minha tireoide funciona bem, tá? Mas eu realmente sinto um pouco mais de calor. Bom, Emily, boa tarde. Vamos conversar então da tireoide. Para começar, vamos explicar o que é a bendita tireoide, que todo mundo fala. Tireoide é uma glândula, ela é uma glândula que fica no pescoço, nessa região do pescoço, e ela é responsável pela produção dos hormônios que vão ajudar no metabolismo do corpo como um todo, tá bom? Eu vou explicar depois como que funciona, porque sempre dá confusão, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, o que aumenta, o que diminui. A gente vai conversar, eu vou explicar um pouquinho disso também. Mas o que é importante a gente saber da tireoide? Primeiro, você tem que saber aonde que ela tá e como que é a sua tireoide. A gente começou agora o outubro, tem o outubro rosa, né, que fala da mama. Boa tarde, Tamara. Que vai falar assim, do autoexame da mama. E por que que ele é importante? Para você identificar, você vai virar especialista no outubro? Não, mas por que que ele é importante? Porque aí você conhece o seu corpo e caso você note alguma alteração, aí sim, hora de procurar um especialista. Com a tireoide é a mesma coisa. Você conhecendo o seu corpo, você sabendo qual que é o seu normal, se você tiver algo de alterado, se você notar alguma diferença, aí sim, tá na hora de procurar um especialista. Não quero que você se torne especialista nessa live de hoje à tarde, mas é só para começar a ter um pouco mais de noção, entender um pouco mais do seu próprio corpo. Jaqueline, boa tarde. Bom, então vamos lá. Ela é uma glândula que ela tem um formato de borboleta, ou seja, uma asa para cada lado, tá? Às vezes uma asa fica maior que a outra, mas qual que é a ideia? Ela ser mais ou menos simétrica. Ela fica nessa região do pescoço. Então, o que é o autoexame da tireoide? Você vai ficar de frente para o espelho, com 2 ou com 3 dedos, você vai colocar nessa posição e você vai sentir uma estrutura passando e depois olhando para o espelho você vai ver essa tireoide movimentando. Então, eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Você vai pegar um copo de água para te ajudar a engolir, para você não engolir a seco. Estica um pouquinho o pescoço para trás, que fica mais fácil. A minha tireoide, não sei se vocês vão conseguir ver, ela tá mais ou menos aqui. Então, não sei se vocês viram uma estrutura que movimentou, que subiu e que desceu. Ela é pequena, a tireoide normal ela é pequena mesmo. E aí quando você começa a ver um lado maior que o outro, uma bolota, você vai ver e você vai colocar o dedo depois, você vai sentir, não é para apertar te enforcando não. Coloca o dedo de leve, que você vai conseguir sentir uma estrutura que sobe e que desce, tá bom? E aí você vai conhecer como é que ela é. Se você viu que tem algum carocinho, que tem alguma coisa diferente, aí às vezes é bacana de você procurar um médico. Mas não se alarme, 60% da população tem nódulo na tireoide. Nódulo na tireoide é um problema? O nódulo por si só não é um problema, mas é claro que ele merece ser avaliado. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Exames de rotina na região da cabeça e pescoço podem identificar ou em outra parte do corpo? Então, a tireoide, se ela tiver algum nódulo, um carocinho, vai ser na região, mas é claro que quando ela tem alteração na função, que eu já vou falar mais pra frente, aí você tem repercussão no resto do corpo, e aí eu explico daqui a pouco, tá? Mas então vamos lá. Nódulo, por si só, não é preocupante, então 60% da população tem. Ele é mais comum em mulheres, 8 em cada 10 mulheres tem nódulo em tireoide. E aí tem aquela pergunta, o nódulo é genético? Isso passa? Na minha família tem muito? Não tem nada muito comprovado de que todo nódulo seja hereditário, tá? Existem em alguns casos componentes familiares, mas na maioria das vezes são coisas que a gente chama do acaso.
não tem uma relação muito forte, principalmente quando a gente fala de câncer, que aí eu já vou chegar nessa parte também, que nem todo nódulo é câncer. Pelo contrário, a minoria, 5% só, vai ser câncer. Por que que é importante, então, a gente conhecer? Se o nódulo começa a crescer, ele pode dar sintoma. Se esse nódulo permanece por muito tempo e ele começa a mudar a carinha dele, aí às vezes vale a pena a gente fazer a PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina. O que que é isso? Coloca uma agulha, com o médico vai olhando pelo ultrassom, vê essa agulha entrar exatamente no nódulo e tirar um pedacinho para análise. Essa análise vai ganhar o nome de Bethesda. Se alguém tem algum problema no tireoide, já viu esse nome aí. E aí ele vai ser classificado, e é de acordo com a classificação, que eu não vou falar tudo aqui agora, a gente vai olhar se essa tireoide ela é benigna, se ela tem algum risco de ser um câncer, e o diagnóstico não é dado com a punção, existe uma suspeita. Pode ser um nódulo de alta suspeita, e aí a gente indica a cirurgia, ou pode ser um nódulo de baixa suspeita, e aí vai muito também da conversa do médico com a paciente. E a opinião da paciente sempre conta, mesmo que seja um nódulo de baixo risco, se a pessoa não dá conta de conviver com aquilo, na minha opinião, isso tem que ser levado em conta. Né? Então, assim, eu não consigo viver com esse caroço no meu pescoço, mesmo que seja um caroço de 1 centímetro, eu quero tirar. Ok, eu acho que isso tem que ser colocado na balança também, tá bom? Bom, então vamos continuar. Nódulo sozinho é um problema? Não, nódulo sozinho não é um problema. Todo nódulo altera a função da tireoide? Não. Eles são coisas independentes. Você pode ter nódulo e a sua tireoide pode funcionar normalmente, e aí a maioria das pessoas que chegam assim no consultório falam comigo. Mas eu sempre faço exame de sangue, sempre veio normal. Sim, o seu exame de sangue, que vai ser o T4 e o TSH, vão sempre vir normais, porque a função da sua tireoide está mantida. E isso não significa que você não possa ter nódulos. Mas eu tenho hipotireoidismo, por exemplo, que é o mais comum, que é a alteração da função da tireoide para menos. E não tenho nódulo. Normal também. A pessoa pode ter alteração na função da tireoide, seja para mais ou para menos, e não ter nódulos na tireoide. Pode acontecer da pessoa ter nódulo na tireoide e ter uma alteração da função? Sim. Então, elas podem ser coisas independentes, elas não necessariamente estão juntas, mas às vezes pode acontecer delas estarem juntas também, tá? Tem um linfonodo, se eu posso explicar. Linfonodomegalia tem várias causas, tá? Tem vários tipos de linfonodo. Linfonodo é íngua. Linfonodos são aquelas ínguas que ficam no pescoço. Eles podem ser de origem inflamatória, infecciosa, podem ter a ver também com algum tipo de câncer. E aí depende muito de por que ele apareceu aí no pescoço, tá bom? Depois no final eu explico mais do linfonodo, só pra gente não perder o raciocínio aqui. Então, vamos lá, continuando. Vou te explicar agora um pouquinho. Eu vou inverter um pouquinho aqui a câmera. Quem não conhece ainda a minha letra horrorosa, deixa eu ver se eu vou conseguir. Quem ainda não conhece minha letra horrorosa vai conhecer agora. Então vamos lá. O TSH é produzido numa glândula que fica lá na sua cabeça. E ela vai mandar uma ordem para sua tireoide para ela produzir o T4. O T4 vai fazer ação no corpo. Quando o corpo notar que ele já está com uma quantidade boa de hormônio, ele avisa de volta a tireoide, opa tireoide, tá bom já de T4, pode parar de produzir. E o T4, a tireoide, manda uma informação para a sua hipófise, que é uma glândula lá dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça, que vai falar com ela, ok, pode parar de produzir o TSH. Isso é no funcionamento normal, tá? Que é chamado de feedback negativo, que toda vez que aumenta o T4, ele vai diminuir o TSH. Isso é uma regulação normal do seu corpo. Isso acontece o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, a produção é diferente, tá? Então, isso aqui é o que seria o normal. O que que acontece, então, no hipertireoidismo, que é quando a sua tireoide funciona para mais? O TSH manda a tireoide produzir o T4 manda para o corpo. E aí, esse feedback não funciona muito bem. E o que vai acontecer, então? O TSH, o T4, que é o que mostra a função, vai estar aumentado,
Por isso que é o hipertireoidismo. O nome tem a ver com o hormônio produzido pela tireoide. Então, se o T4 está aumentado, você vai ter um TSH baixo. Então, no hipertireoidismo, o TSH está baixo e o T4 está alto. No hipotireoidismo, é o contrário. O seu T4, que é o hormônio produzido pela tireoide que vai para o corpo, está baixo e o TSH está alto. Então, isso aqui é legal também para vocês entenderem, por exemplo, com relação ao remédio. Quando a gente fala, então, que a medicação tá, vamos colocar uma pessoa com hipotireoidismo, tá tomando a levotiroxina, que é o nome da medicação. E isso a gente pode ter aí várias marcas, Synthroid, Eutirox, Puran. Então vamos lá, a sua levotiroxina, você tá tomando uma dose de 100 e o seu TSH ainda está alto. E o médico fala com você assim, você tem que aumentar a dose. Aí dá uma confusão, poxa, peraí, se tá alto, por que eu tenho que aumentar a dose da medicação? Porque você aumentando a dose da medicação, a medicação, ela funciona como se fosse o seu T4. Então, se você aumenta o T4, você diminui seu TSH. Isso é um pouquinho confuso, mas com o tempo a gente aprende a lidar um pouquinho melhor com essas informações. Mas eu fiz esse esqueminha aqui, desculpa a letra feia, mas assim, é só para vocês conseguirem entender. Deixa eu voltar a câmera aqui agora. Voltei. Só para vocês entenderem um pouquinho de por que quando aumenta o TSH, às vezes tem que aumentar a medicação. Isso dá sempre muita confusão no consultório, então eu quis hoje mostrar isso aqui. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. É claro que eu não vou explicar tudo, isso aqui é complexo, mas assim, de uma forma simplificada, acho que dá para ficar a mensagem, né, do que é o T4, o que é o TSH, de como que funciona a medicação. E a medicação do hipotireoidismo não é a mesma do hipertireoidismo. Vamos falar agora um pouquinho, só resumido, dos sintomas. Quem tem hipotireoidismo, então, a gente acabou de ver ali, você vai ter um aumento do TSH, mas o seu hormônio da tireoide está baixo. E o hormônio da tireoide estando baixo significa que ele lentifica o seu metabolismo. Então, principalmente, queda de cabelo, unha quebradiça, às vezes dá muita sonolência, o bendito do ganho do peso, retenção de líquido, isso tudo pode acontecer no hipotireoidismo. Alimentos alteram isso aí? Alguns alimentos têm influência na tireoide, sim, não vamos conversar de todos eles agora, mas só falando assim bem por alto um pouquinho, a couve de Bruxelas, couve-flor crus também podem aumentar o bócio, que é o nódulo ou papo, e fazem diminuir a função da tireoide, tá bom? Então, se você tem hipotireoidismo, significa que você não pode comer essas coisas? Não. Você pode comer desde que esteja cozido ou em menor quantidade. Uma vez por semana não vai te fazer mal. Tem gente que come couve crua todo dia. Aí faz mal? Sim, isso altera sim a tireoide, tá bom? O hipertireoidismo é o contrário. No hipertireoidismo a pessoa está acelerada. Às vezes fica até com o olho esbugalhado, que é uma das coisas que pode acontecer. Tende a emagrecer, tem insônia, agitação, a batedeira no coração, taquicardia, isso pode acontecer também, tá bom? Tratamentos, vai depender do que está associado. Tem nódulo, não tem nódulo, controla com medicação. Aí a gente entra numa parte que é muito confusa de conseguir explicar tudo numa live, teria que ser uma coisa específica para cada um, ou que só dá uma pincelada para vocês conseguirem entender. E aí, é claro, tendo dúvida, vocês vão me falando, a gente vai conversando, tá bom? Deixa eu voltar aqui então um pouquinho. Vamos lá. Voltando aqui. Tem linfonodomegalia, que o PET acendeu na glândula. Deu um linfoma não Hodgkin difuso, mas que vai confirmar com uma biópsia de um dos linfonodos. Tá, então vamos lá. Linfonodo aumentado acontece em grande parte das pessoas. Por exemplo, crianças e adolescentes, 45% das crianças e dos adolescentes têm linfonodomegalia e não está relacionada a nenhuma patologia.
Pode ter sido uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria, alguma coisa que apareceu e depois desapareceu e fica como uma cicatriz imunológica. Então, linfonodo no pescoço não necessariamente é câncer. Isso significa que não deve ser olhado? Não, pelo contrário. Todo nódulo ou todo carocinho que você perceber no seu pescoço, que tiver mais de 2 centímetros e que permanecer por mais de 2 semanas, deve sim ser avaliado. Avaliado por quem? Você pode ir no clínico geral, pode ir no otorrino ou ir direto no cirurgião de cabeça e pescoço. Quais são os passos então dessa avaliação? Normalmente, a gente faz as sorologias, que são os exames de sangue, para poder ver vírus, bactérias, alguma coisa que pode estar causando isso aí. Faz o PPD, que é um exame para ver, por exemplo, se é tuberculose. Existe sim tuberculose nas ínguas do pescoço. E a gente vai fazer um ultrassom para ver também as características desse linfonodo. Caso ele venha suspeito no ultrassom, a gente sugere de fazer uma PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina. A mesma PAF que faz na tireoide pode ser feita nas ínguas do pescoço também. E aí essa PAF vai vir sugerindo se é um linfoma, se é uma metástase, se isso é só inflamatório. Vem escrito muito assim, linfonodo reacional. O que é isso? Reacional, ele está reativo a alguma coisa, a uma inflamação, por exemplo, ou alguma infecção. Cabelo encravado é muito bom para dar linfonodo aumentado, isso assusta bastante. Na maioria das vezes não é nada preocupante. Agora, no caso dos linfomas, falando especificamente da pergunta aqui, a PAF sozinha, ela é sugestiva, mas para confirmar, para bater o martelo, a gente precisa de uma biópsia. O que é diferente? Na PAF, você vai colocar uma agulha e vai puxar, vai aspirar algumas células. Então, você tem uma amostra pequena. O patologista, que é o médico que olha lá no laboratório, na lâmina, ele precisa, às vezes, de uma amostra maior. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o linfonodo inteiro, que foi retirado na biópsia, e vai fatiar igual um salaminho e vai olhar aquilo ali tudo. Olhando ele todo, ele consegue ter uma ideia melhor de se aquilo é um câncer, porque aí ele vai ter uma série de outras informações que são importantes na classificação desse tipo de lesão, e aí ele vai falar se é um câncer, que tipo de câncer que e ele vai dar nome, sobrenome, CPF para ele, e às vezes faz até um exame que chama imunistoquímica, que não precisa fazer uma outra biópsia, ele é realizado na mesma peça que já foi retirada, ou seja, a mesma biópsia que foi feita, serve para fazer os 2 exames, tá bom? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Posso deixar salva, a live vai ficar salva no final, tá bom? Fica salva aqui no feed depois para quem quiser voltar, e se tiver alguma pergunta depois pode me mandar também, ou nos comentários, ou me manda por direct, que a gente vai sempre conversando, tá bem? Deixa eu só pegar aqui, pra poder ver, tá jóia, só pra ficar de olho aqui, um pouquinho no horário. A PAF deu material insuficiente. Sim, às vezes o material da PAF é insuficiente por isso. O que significa? Que quando ele puxou, quando ele aspirou aquelas células, às vezes foram poucas células, e aí é difícil para o patologista conseguir deixar um diagnóstico completo disso aí, tá bom? Ele vai conseguir dar algumas informações, mas na maioria das vezes é necessário fazer uma biópsia. A PAF ela é muito importante para dar um direcionamento para a gente no tratamento, mas ela não dá diagnóstico. O diagnóstico é feito com a histologia, que é a biópsia com corte, tá bom? Por nada. Muito obrigada, Anne. Gente, só que eu vi aqui que a Gabriela entrou. Para quem não sabe, a Gabriela é minha irmã, ela é nutricionista. Vocês podiam fazer uma campanha aí, ó, no final da live, deixa escrito, faz a live, Gabi, porque eu tô tentando convencer ela, não sei quanto tempo, de fazer uma live comigo pra gente poder conversar de alimentação. Essa Nutri maravilhosa que não quer dar bola pra irmã de jeito nenhum, vocês podiam ir tentando convencer ela também, quem sabe, se vocês falarem, ela escuta, já que eu falando, ela não escuta nada, né? Bom, mas então voltando aqui a tireoide, Gabi, é sério, tá bom? Você podia mesmo fazer. Voltando para tireoide aqui, para poder falar aqui no final. Então, assim, só para ficar o que eu queria que ficasse de mensagem, assim. Alteração na tireoide é extremamente comum
E a gente também tem a tendência de botar a culpa de tudo na bendita tireoide, tá bom? Que acontece quando a gente tem uma alteração na tireoide? Tem alguns problemas no metabolismo, sim, mas às vezes a gente quer sempre só achar um bode expiatório, achar alguém para botar um culpado. Outro dia desse eu vi um meme aqui na internet, pena que eu não salvei, senão eu divulgava aqui depois para vocês verem, que era assim: a culpa é sempre da tireoide. Aí tinha uma pessoa abrindo a geladeira com a Coca-Cola, um hambúrguer e uma pizza, escrito assim: aqui é tireoide. Então a gente tem a tendência de sempre falar que a culpa é dela, mas tem que ver também, a gente está sendo sedentário, você está se alimentando errado, você está tomando a medicação da forma correta, ou você está só tomando a medicação e esperando que a santa levotiroxina faça o trabalho sozinho? Não dá, né? Só tomar o remédio não significa que você vai alterar totalmente o seu metabolismo. Sim, você vai estar controlando melhor aí os hormônios. Inclusive, pessoas que operaram e que tomam só a medicação podem ter uma vida normal e não ter nenhuma alteração desde que esse hormônio esteja controlado. Mas o que eu tô dizendo aqui é o seguinte: você botar a culpa só na tireoide e não fazer sua parte também não vale. Não é uma coisa que vai funcionar muito bem, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, tá bom. A Gabi falou que vai fazer a live. Eu acho que vocês realmente deviam continuar cobrando, porque vai, né, que ela realmente anime e faz essa bendita live que eu estou tentando convencê-la há muito tempo. Bom, então tá, gente. Vou conversar, então, assim, vou continuar conversando aqui com vocês toda sexta-feira. A gente vai falando cada vez de um assunto. Vou abrir as caixas de perguntas sempre na quinta. Ontem, vocês me desculpem, realmente o dia foi corrido, eu não consegui abrir a caixa de pergunta. Mas fica sempre aberto para a gente conversar de todo e qualquer assunto em que vocês tiverem dúvidas, ok? Então tá jóia. Acho que o recado foi dado. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, por favor, me comentem aqui até para eu poder saber sobre o que mais que vocês querem saber, sobre o que a gente poderia conversar mais, quais são as principais dúvidas, tá jóia? Então, um beijo, boa tarde para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir me mandando e eu vou pegando o pé da Gabi, que aí, quem sabe, essa live sai. Em breve eu divulgo aqui para vocês, tá bom?